E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou professora de língua portuguesa, meu nome é Aldi Mahler e nós estamos aqui hoje para falar sobre a parte do verbo que tem a ver com essa questão da conjugação. O que seria essa palavra conjugação? Para alguns aí, causa o quê? Aquela sensação de, vou ter que falar o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas olha, a conjugação, ela não tem a ver apenas com essa questão de flexionar o verbo para a questão do presente, passado, futuro, para a primeira, segunda e terceira pessoa, mas ela é o uso adequado na situação comunicativa. Então, nesse caso, é importante que nós saibamos aí utilizar esse verbo de forma correta. Por que muitas vezes, na hora de uma conversa, você ouve alguém dizendo, nós faz tudo certo, e aí você fica pensando, tem alguma coisa que soa estranho. Você não precisa ser um mestre da gramática para imaginar que aquilo ali está errado, está incorreto, né, na forma padrão da língua portuguesa. Então, dessa forma aí, estudar essas relações, elas são importantes para você perceber que em alguns momentos você deve fazer essa correção gramatical. Você mesmo, né, pode, ao pronunciar algumas palavras, o ouvido já, ele fala para você, né, que aquilo ali não foi bem colocado. Ou seja, você deve identificar qual é esse erro que você cometeu, fazer uma pesquisa, né, tem gramática. Hoje, no Google, você pode fazer essa pesquisa também em relação às palavras que você tem dificuldade ou que você tenha alguma curiosidade a respeito do uso. Então, a conjugação, ela tem a ver com essa questão de como os verbos se relacionam com o quê? Com as pessoas do discurso. Primeira pessoa, segunda e terceira pessoa. Lembrando que eu tenho o singular e o plural. Eu, tu, ele fazem parte das pessoas do singular e o nós, vós, eles fazem parte das pessoas do plural. Aqui a professora colocou a Mafalda, né, nossa companheira aí da língua portuguesa, sempre aparecem, né, nos nossos livros ou na questão das provas, né, a professora adora a Mafalda. Então, a Mafalda, ela está ali fazendo a conjugação do verbo confiar. Eu confio, tu confias, ele confia. Nós confiamos, vós confiais e eles confiam. Ela fez certinho e aí, lógico, a Mafalda, como sempre, ela vai fazer uma reflexão a respeito disso e ela diz assim, que bando de ingênuos, não é? Então, a Mafalda sempre tem essa questão aí de olhar, né? Um olhar reflexivo a respeito de tudo o que está ao seu redor. Então, esse confiar para ela hoje é complicado. Bom, o que a Mafalda fez ali, ela fez então essa conjugação do verbo relacionada a cada pessoa. Então, cada pessoa recebe uma conjugação. E aí você pode dizer assim, né? A professora sempre ouve a mesma coisa. É difícil o verbo na língua portuguesa porque eles modificam muito. E aí o que eu quero mostrar para vocês é que eles não modificam, que eles sempre permanecem da mesma forma. Quando nós falamos em radical, por exemplo, radical é a parte do verbo que, se for regular, e a maioria dos verbos na língua portuguesa eles são regulares, que se ele é regular, por exemplo, é como se você fizesse Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, aquela parte você vai sempre repetir, então não muda. E a parte final? A parte final que é o problema, professora. Não é, porque para a primeira pessoa você usa sempre daquela maneira, para a segunda pessoa sempre aquela maneira e a terceira pessoa sempre aquela maneira. Então, o que você tem que saber? Quais são essas terminações que eu sempre utilizo? Porque daí você não vai mais ter dificuldade nenhuma quando solicitarem a você que você faça um exercício de conjugação, por exemplo. Ou quando você estiver num momento de dúvida em saber qual tipo de conjugação você tem que usar. Então, nesse caso, é importante fazer esse estudo aqui. Aqui a professora colocou, né? Eu pago, tu pagas, ele paga, nós pagamos, vós pagais e eles, né, pagam, né? Deveriam, pelo menos. Nesse caso aqui, a professora colocou
Os verbos, eles pertencem a 3 conjugações. O que seria isso, professora? Cada verbo, se nós falamos do radical, que é a parte básica de uma palavra, ele tem aí uma conjugação, ou seja, uma vogal que vai dizer a qual conjugação ele pertence. Essa vogal se chama vogal temática. Então, essa vogal temática aí do verbo, os verbos na língua portuguesa, eles têm 3 conjugações, eles vêm de 3 conjugações, né? Por nossa língua ter originado do latim, então as 3 conjugações são exatamente essa. Primeira conjugação, são verbos que têm a vogal temática A. Segunda conjugação, vogal temática E. E terceira conjugação, vogal temática I. Ou seja, o pago aqui vem do verbo original o quê? Pagar. Então, para você saber a conjugação, você precisa colocar o verbo na forma original, na forma nominal com infinitivo. Então, o verbo que tem a forma nominal no infinitivo, ele vai te dizer qual é a vogal que vem aqui antes dele. Então, isso vai dizer, esse verbo pertence à primeira conjugação, porque tem a vogal temática A. Não, esse verbo tem a vogal temática E, então, segunda conjugação. Ou ele é da vogal temática I, porque tem a terceira conjugação. Então, os verbos, eles são classificados dessa maneira. Aqui a professora colocou, né, um pedacinho do texto, né, uma crônica do Luiz Fernando, que ele fala assim, ó, eu tenho sono muito leve. E numa noite dessas, notei. Então, vamos ver aqui, ó. O verbo tenho ali, ele vem do verbo ter. Então, a professora vai colocar aqui, ó, primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. O verbo ter, ele pertence a... Aqui a professora vai colocar, é o A, é o E e é o I. Professora, mas só tem essas daqui? Sim, só temos 3 conjugações na língua portuguesa. Permanecem desta maneira. Então, nesse caso, o A, o E e o I é o que eu vou fazer com o meu verbo original. O verbo ter, tem o E? Tem. Então a professora vai colocar aqui, ó, e eu vou destacar. O E pertence, então, à segunda conjugação. E numa noite dessa, notei. Notei vem do verbo notar. Vou colocar aqui, ó, notar. Notar pertence a qual conjugação? Primeira conjugação. Aí você tem levantei. Levantei vem do verbo levantar. Levantar pertence, tem o A antes do R, então ele é a primeira conjugação. Em silêncio fiquei. Fiquei vem do verbo ficar. Ficar também pertence à primeira conjugação. E aí você tem fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham, né? Então esse vinham aí vem do verbo vir. Ó, vir pertence à terceira conjugação. Até ver, o ver já está ali na forma original, pertence à segunda conjugação. Uma silhueta passando, o verbo passar, primeira conjugação. O que a professora quer demonstrar com isso? Que aí você tem verbos que pertencem à primeira conjugação, porque eles têm o quê? Vogal temática A. Verbos que pertencem à segunda conjugação, porque tem vogal temática E. E verbos que pertencem à terceira conjugação, porque tem vogal temática I. Como que você percebe isso? Colocando o verbo na forma nominal infinitivo, ou na sua forma original. Então fica fácil quando você tem essa questão da orientação quanto ao verbo no infinitivo. Então aqui, a forma original do sabe é o saber. A qual conjugação o verbo saber pertence? Segunda conjugação. O verbo desce vem do verbo descer. Olha, o E, segunda conjugação. Existisse vem do verbo existir. Terceira conjugação. Tem vem do verbo ter. Segunda conjugação. Falaremos do verbo falar. Primeira conjugação. Apitou vem do verbo apitar, primeira conjugação. Corria, vem do verbo correr, segunda conjugação. Partiremos, vem do verbo partiu, então, do partir, né? Então, é a terceira conjugação. Cantaremos, verbo cantar, primeira conjugação. Jogaria, verbo jogar, primeira conjugação. Tivesse, ele vem do verbo
ter, então pertence à segunda conjugação. Optou, ele pertence ao verbo optar, então pertence à primeira conjugação. Mandarão, verbo mandar, primeira conjugação. E o corra, do verbo correr, segunda conjugação. Então veja que quando nós colocamos o verbo no infinitivo, ou seja, na sua forma original, nós conseguimos aí identificar claramente a conjugação. Aqui a professora colocou. Então, a forma nominal, ou seja, como esse verbo se apresenta, né? Ela tem, então, essas terminações que indicam exatamente a questão, ó, verbos terminados em R, a professora falou que está o quê? No infinitivo. Então, no caso, prender, infinitivo, porque tem a terminação R. Então, toda vez que você vir um verbo terminado com R, quer dizer que ele está na forma nominal infinitivo. Infinitivo, terminação em R. Tá? Então, corrigir, prender, amar. Vamos ver a qual conjugação eles pertencem? Segunda conjugação, terceira conjugação e primeira conjugação. Beleza, agora vamos lá para outra forma nominal. Essa forma nominal aí é o gerúndio. Pessoal, o que vem a ser gerúndio? Gerúndio são esses verbos que têm a terminação em NDO, né? Então, toda vez que nós falamos algo que está acontecendo nesse exato momento, tá? Então, tem essa indicação aí, você tem, então, esse verbo aí utilizado nessa forma NDO. Então, e em geral, eles dão uma locução verbal. Nós já vamos falar o que seria essa locução verbal, mas estamos fazendo os exercícios. A mãe pergunta para você, menino, o que você está fazendo? Ó, esse fazendo está terminando em NDO. Então, nesse caso aí, ele é a terminação de gerúndio. Ó, gerúndio, então, NDO, prendendo, sorrindo, estudando. Vamos falar desses verbos no infinitivo, no gerúndio? Prendendo, corrigindo, amando. Então, é só pegar o verbo, né, o radical, mais a vogal temática e colocar o NDO, tá? Então, sempre dessa maneira. Particípio. Particípio é uma forma nominal que ele sempre é utilizado aí com a questão de um outro verbo auxiliar e aí ele tem a terminação ado, ido, diferente lá do NDO, né? Então, ado, ido, quando ele é regular. Ele podem ter outras terminações quando é um verbo irregular, nós vamos ver mais pra frente quando isso acontece. Então, nesse caso, sentido, curtido, pensado, né? Então, nesse caso aí, os verbos agora são... Pega-se a raiz do verbo e coloca ali a vogal temática, ou seja, a conjugação, e aí coloca o ado ou ido, depende dessa utilização. Então, aqui a professora colocou, indique as formas nominais dos verbos destacados a seguir. A professora vai destacar agora, ó. A menina cantou como um passarinho, né? Então, o verbo cantou, como que fica no infinitivo? Cantar, gerúndio, cantando, particípio, cantado. O verbo vendeu, como que fica o infinitivo? Vender, gerúndio, vendendo, particípio, vendido. A tia partiu, partir, partindo, partido. Ele deu o livro, dar, dando e dado. O menino não podia sair. Dois verbos aqui, né? Vamos ver. O podia vem do poder, daí podendo, e particípio é o podido, o sair, né? Já está no infinitivo, saindo e saído. A garota ouviu, verbo ouvir, infinitivo, ouvindo e ouvido. Então, todos esses verbos que a professora relacionou, eles têm aí essa questão dessa indicação das terminações. Deixa a professora só colocar aqui o verbo, então, vou pegar aqui o verbo cantou. O verbo cantou, como nós falamos, ele pertence a quê? A primeira conjugação. Então, olha aqui, ó. Como que eu sei isso? Porque aqui, antes do meu infinitivo, eu tenho a vogal temática A. Então, o verbo cantou vem do verbo cantar e ele tem o quê? Ele tem a vogal temática A. Esse verbo pertence à primeira conjugação. Lembra que a professora falou que
A parte que sempre se repete é o quê? A parte que sempre se repete é o radical. Qual é o radical? A parte da palavra que vai sempre se repetir. Se eu colocar aqui para vocês, ó, eu cantei. Tu cantaste. Ele cantou. Olha a parte que sempre se repete, é o cante, 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 e vai se repetir até o final. Se eu estiver lá no Word, por exemplo, eu posso simplesmente destacar essa parte, fazer um Ctrl+C e ir fazendo Ctrl+V, 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 Ctrl+V. Por quê? Porque vai sempre se repetir. Então, o radical no verbo regular, ele é a parte que sempre se repete. O A aqui, para mim, é a minha vogal temática, porque ele pertence à primeira conjugação. Então, os verbos, eles sempre têm essa característica. Ter uma parte que é o significado básico da palavra, e essa parte, significado básico da palavra, ela vai sempre ter uma questão de haver essa repetição aí. O verbo, por exemplo, o verbo ouvir, só para colocar na primeira pessoa, que a professora está falando de verbo regular, tem aqui essa questão de que você já na primeira conjugação, ó, o que seria o radical do verbo ouvir? É o ouve, porque o I é minha vogal temática, de quê? De terceira conjugação, e o R está me indicando que esse verbo está no infinitivo. Então, o verbo ouvir tem como radical o ouve. Ok, vamos fazer agora no presente do indicativo? Eu ouvo? Não, né? Olha como que muda. Eu ouço. Mudou em relação ao radical? Mudou. Então, aqui que não muda, ó, vai ser sempre cante, 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 isso daqui é chamado de regular. E aqui que muda, pode mudar em uma conjugação só, em uma pessoa, mas ele já será considerado um verbo irregular. Então, quando a professora fala de regular, é porque não vai mudar o seu radical ou a desinência. E já no verbo irregular, ele vai ter essa mudança. Pode ser uma só, mas já é irregular. Então é isso, pessoal. Vocês viram como fazer aí o sentido de pegar o verbo da sua forma original, dar a ele essa questão de classificações. Então, o infinitivo é a terminação em R, o gerúndio, terminação em NDO, e o particípio é o ado ou ido. Isso é muito importante você gravar. Eu espero que você tenha aprendido. E na próxima aula nós continuamos falando sobre verbo. Até a nossa próxima aula. Tchau!